Olá, tudo bem com você? O que você já ouviu ou aprendeu sobre o que é Bíblia? Talvez para muitos a Bíblia seja um livro de pode e não pode, talvez a Bíblia seja um livro chato, talvez a Bíblia seja apenas um livro de regras, regras e mais regras. Mas na verdade o que a própria Bíblia fala sobre ela mesma é que ela é um livro de princípios, e esses princípios divinos, vindos do próprio Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao ser humano. Perceba o que diz no texto da segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É fato que o ser humano, por ser pecador e não ter em si como fazer o bem, a não ser que ele seja alcançado pela graça de Deus e ensinado pela palavra de Deus, que é a Bíblia, o ser humano então não vai conseguir viver uma vida boa com o seu próximo, não vai conseguir adorar a Deus, mas sim, se ele aprender pela palavra de Deus e com a palavra de Deus, ele tem condições de adorar a Deus, de amar o próximo, de amar a si mesmo. E quando Paulo está falando para Timóteo sobre a Bíblia, sobre o que é a Bíblia, perceba que ele em nenhum momento lhe diz que é um livro que de regrinhas pode e não pode, que se você fizer coisas corretas você vai ter pontos positivos no céu, ou se você fizer coisas erradas você vai ter pontos negativos, porque isso é consequência. Se você faz coisas que agradam a Deus, com certeza Deus irá o abençoar, mas se você faz coisas que desagradam a Deus, e essas coisas reveladas aqui na palavra, deixadas por Deus para nos mostrar o que desagrada a Ele, com certeza Deus não vai nos abençoar. Mas veja que quando Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus, essa palavra significa que Deus ele soprou, a palavra literal ali é soprou no ouvido dos escritores da Bíblia, para eles deixarem escritos, deixarem registrados na história aquilo que Deus quer do ser humano. Então quando Paulo diz assim, toda a escritura, ou seja, nenhuma parte dos 66 livros da Bíblia, você pode jogar fora. Ou melhor, você não pode escolher, e também você não pode escolher que partes você gosta mais. É lógico que alguns textos nós gostamos mais de ler, mas a palavra inteira do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia, 66 livros que estão aqui revelados a nós, toda essa palavra, toda essa escritura, ela é e foi inspirada por Deus. Deus mesmo quis se revelar ao ser humano e permitiu que homens como eu e você, humanos, seres humanos, falhos, nenhuma das pessoas que escreveu os livros da Bíblia eram perfeitos, mas Deus quis usá-los como instrumentos de registro, deixar para nós a sua palavra. Então toda a escritura foi inspirada por Deus para quê? Paulo diz que ela é útil, e essa palavra que significa que ela é benéfica. Você tem benefícios quando você pratica, quando você aprende com essa palavra. Útil para o ensino. Nós sabemos que pela condição humana falha, limitada, e principalmente, agora eu vou fazer uma palavra paralela aqui, uma expressão paralela, nós somos inspirados pelo nosso pecado, na nossa natureza humana, nós não teríamos condições de obedecer a Deus. Por mais boa que a pessoa se ache, ela não teria condições, e não tem, se não for pelo ensino da palavra de Deus, que nos ensina, por exemplo, como adorar a Deus. Não é do jeito que eu acho que eu tenho que adorar a Deus, é do jeito que a Bíblia revela, porque a Bíblia é a única palavra de Deus para o ser humano. Paulo continua dizendo que ela é útil para o ensino, para a repreensão. Todos nós, por sermos pecadores, precisamos, por volta e meia, levarmos um puxão de orelha de Deus. E essa expressão é muito correta porque nós não somos perfeitos. Às vezes caminhamos em caminhos que achamos que é certo, mas que na verdade, até conforme diz o livro de Provérbios, levam à morte. Se nós seguirmos, como diz a expressão popular, siga o seu coração, faça o que o seu coração diz. Você está numa enrascada se você fizer isso, porque
nós devemos seguir aquilo que Deus diz. O nosso coração é falho, o nosso coração é limitado, é corrupto pela nossa natureza. Agora, se nós seguirmos o que Deus fala e aprendermos pelo ensino da palavra, aí nós nos beneficiaremos da orientação do Senhor. Paulo continua dizendo que a palavra de Deus é útil para a correção. Eu e você também, mesmo que muitas vezes, eu e você também precisamos, né, de correção, mesmo que muitas vezes nós achemos até que estamos tendo uma atitude correta, um pensamento correto, mas lá na frente, de repente, a gente vai perceber que estávamos errados. E quando nós nos sujeitamos ao ensino da palavra de Deus, nós então somos corrigidos, até mesmo naquilo que achávamos que estávamos fazendo certo, que não era pecado, e acabamos percebendo que era. Porque até mesmo coisas que aparentemente são boas podem se tornar pecado. E a palavra de Deus vem então nos corrige, nos dá uma direção que Deus quer que a gente tenha. E Paulo diz assim que a palavra de Deus é útil para a educação na justiça. Que justiça é essa? Uma justiça humana? Uma justiça de autoridades humanas? Não, na justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é permeada, né? Ela sofre grande influência, poderia até dizer dessa maneira, do amor de Deus. Porque quando nós praticamos a justiça que Deus quer que nós pratiquemos, encharcada por amor, nós então somos educados nessa justiça de Deus. E como que isso é possível? Pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, que não é um livro chato, não é um livro que contém pode e não pode, não é um livro de regrinhas e mais regrinhas sem fim, que aquele que não as cumprir está condenado ao inferno, mas sim é um livro de princípios, e um livro que requer obediência, um livro que traz a palavra de Deus revelada na sua totalidade para o ser humano, e aquele que a obedece, a segue, aprende com ela, porque está obedecendo, seguindo e aprendendo do próprio Deus e ao próprio Deus, essa pessoa será feliz, essa pessoa ela se beneficiará da comunhão com Deus, ela se beneficiará da prática da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para a sua vida. E quando ela compreende que a Bíblia não é um livro chato, um livro de regrinhas, um livro de pode e não pode, mas um livro de princípios divinos, essa pessoa ela se encontra consigo mesma e entende a essência real da sua própria existência, que é honrar e glorificar a Deus. Que Deus te abençoe.